Bom, nós vamos iniciar o teste. O registro já está fechado. 210 litros de água já na máquina. Nós fizemos a coletagem de espuma interna e externamente para comparar, para ver se dava alguma diferença. Não deu. Dá para confiar perfeitamente na coletagem externa para regulagem da espuma. Temporizador regulado para 180 segundos, ciclos de 3 minutos. E fechou, agora é só começar. Oi pessoal. Bom, nós preparamos essa máquina aqui para teste na forma mais real possível. Nós tiramos ela de cima do carrinho, então ela já está mais baixinha, na altura normal de operador. Criamos um obstáculo, colocamos a mangueira passando lá por cima da tesoura lá, dá uns 3 metros de altura para simular um piso superior. Então ela vai, quando bombear, ela vai ter que subir a uns 3 metros de altura e depois descer. Então eu queria fazer esse teste aí só para vocês terem uma noção. Os nossos tempos nesse teste foram 4 minutos e meio da colocação de cimento, 2 minutos de colocação de areia, 3 minutos e meio de bombeamento para esvaziar a máquina. O restante foi injeção de espuma e batida do material. Lembrando que naquele dia em que a forma abriu, nós levamos... bom, não conta muito porque a gente teve que juntar do chão, mas levamos horrores de tempo para carregar esse material. E é um volume considerável, 1 metro cúbico. Então, se vocês forem acompanhar desde o começo aqui da colocação do cimento até o final do processamento, até acabar de bombear, nós temos 20 minutos cravados. Claro que pode melhorar. Então, com uma instalação bem adequada, o pessoal estando bem, já conhecendo a máquina, conhecendo o sistema, então a gente consegue reduzir esse tempo. Isso aqui nos daria 3 partidas por hora, 3 metros cúbicos. Mas é isso aí, 20 minutos. Aqui vai dar mais porque a nossa forma ali tem mais de 1 metro cúbico, então depois nós temos que fazer mais um pouquinho, mas por metro cúbico, aqui a nível de teste, 20 minutos. Aqui nós temos a mangueira subindo lá e depois descendo. Uma observação importante é que nós não temos mais areia média, então foi com areia grossa. Depois vocês vão conseguir escutar até mesmo o barulhinho das pedrinhas da areia grossa batendo na forma, e esse material não decanta, ele não desce, ele fica ali no meio. Mais tarde, em outro dia, eu corto uma peça e vocês vão conseguir ver os grãos de areia pelo meio do bloco. As pedrinhas de areia, aliás. Nesse traço nós colocamos 210 litros de água, 7 sacos de cimento e uma média de 650 litros de espuma.
Então é traço para máquina cheia. Então o traço de máquina cheia, nós só regulamos a densidade da espuma, colocamos os 210 litros de água, colocamos as 7 sacas de cimento e o resto vai até encher de espuma, que vai dar em média uns 650 litros. Aqui nós já começamos a colocação da areia. Aquele tamborzinho azul ali é o agente espumante. Então o procedimento: coloca a água, coloca o cimento, coloca a areia e depois começa a injetar espuma. Aqui nós temos a nossa regulagem do temporizador de 3 em 3 minutos, mas regula para quantos minutos quiser. Baseado na quantidade, no volume de material a ser processado, vocês vão regular lá. Para uma saca de cimento aqui, depois nós tivemos que colocar o temporizador para 70 segundos. Um minuto e 10. Voltando, nós colocamos 210 litros de água, 7 sacos de cimento e 6 baldes de 18 litros de areia, em peso em média 22 quilos por cada balde. Então aqui foi em média 130 quilos de areia, mais 350 quilos de cimento. Pouquinho mais de 1/3 do volume de cimento de areia. Depois aí vocês vão ajustando. Se quiserem mais areia, vão colocando. Se quiserem menos areia, colocam. Se quiserem um material mais forte, diminuem um pouco da espuma. Funciona igual uma massa de areia e cimento, é a mesma coisa. Só que, ao invés de, no caso, nas massas de areia e cimento, reboco, contrapiso, massas em geral, nós diminuímos a areia para aumentar a resistência. Aqui nós diminuímos a espuma para aumentar a resistência. Em vez de 100 litros, bota 90, bota 80, bota 70. Dessa forma nós vamos aumentando a resistência da peça. Aqui nós utilizamos essa medida porque os blocos ficam bons. Então, para nossa utilização aqui, na minha opinião, de acordo com o que a gente vê aqui com a nossa necessidade, isso aqui está mais do que suficiente, é bem mais resistente do que um tijolo de cerâmica.
Agora nós temos um período de injeção de espuma. Como o volume é grande, demora um pouquinho. Mas o processo total aqui está sendo de 20 minutos. No caso de necessidade de fazer esse processo um pouco mais rápido, dá para redimensionar a mangueira que coleta o material lá do tambor de agente espumante, e daí a bomba vai ter um pouco mais de pressão e isso vai ser mais rápido. Eu queria fazer esse teste dessa forma justamente porque a gente sempre faz o teste com essas máquinas em cima do carrinho, daí fica muito alto, fica ruim de abastecer, e assim não, assim a gente já está na altura certa, na altura do operador. Então, só para exemplificar como fica bem tranquila a operação. Aqui eu reiniciei um novo ciclo de injeção. Deu em média 8 minutos de injeção de espuma. Aqui nós já estamos com a máquina quase cheia. Daqui um pouquinho ela já para de respingar, daí eu tiro esse saco de cimento e dá pra gente ver direitinho. Prefiro deixar ali para não ficar sujando tudo, depois tem que lavar. E o operador lá, no caso, vai fazer a mesma coisa para evitar sujar. Aqui a gente ainda destampa um pouco justamente para que o pessoal consiga ver. Mas no caso do operador dele lá, ele vai estar acostumado, então ele não vai ter essa necessidade de mostrar nada para ninguém. Dá até para deixar a tampa fechada. Aqui a nossa forma tem 1,14 metros cúbicos. Aqui a gente já vai tirar o saco de cimento de proteção. E aqui a nossa injeção de espuma está quase concluída. Vocês conseguem ver ali na própria batida que tá bem homogêneo, só fica a parte superficial, então conforme vai entrando ela já consegue ir processando e homogeneizando.
Só quando ela chega na parte da tampa aqui, que a gente enche bem, daí ela fica meio concentrada aqui, mas isso aqui também é rapidinho. Mas aqui é só um pouquinho, já dá para fechar a tampa e começar a bombear. Daí conforme ela dá uma baixadinha, ela já mistura. Eu faço questão de deixar encher bem, porque o pessoal às vezes pergunta quanto uma máquina de 1000 litros processa. Processa 1000 litros. Uma máquina de 500 litros processa 500 litros. Não é nada menos do que a capacidade da máquina. Aqui a mangueira passando lá por cima, a 3 metros de altura. Agora a gente vai começar. Se vocês forem olhar no próprio vídeo aqui, vocês vão ver que o tempo de bombeamento para esvaziar 1 metro cúbico vai ser 3 minutos e meio, 3 minutos e 40. Aqui, se vocês prestarem atenção, vocês escutam o barulho dos grãozinhos de areia batendo. Dessa vez nós cuidamos, não esquecemos as travas ali embaixo. Aqui já vai começar a encher os primeiros blocos. É que esses blocos são grandes, então vai um volume grande de material em cada um. Só que depois em contrapartida rende, né? O trabalho vai super rápido. Agora está quase chegando o verão para nós aqui e
Daí eu vou medir lá embaixo a temperatura para vocês terem essa medida. Tem um vizinho aqui que eu posso medir a temperatura na casa dele. Tem o nosso galpãozinho aqui que dá para medir aqui. E pego uma medida de uma casa normal. Daí a gente vai conseguir ter uma noção real de diferença de temperatura. E aqui a gente está concluindo o bombeamento. Então 1 metro cúbico de material foi aí nesses 3 minutos e 40 segundos. Aqui nós vamos desligar o registro do ar. E aqui eu vou abrir o registro ali em cima na tampa para aliviar a pressão no interior da máquina. Beleza? Então o nosso teste aqui, se tirar a parte de apresentação ali, ele ficou, desde que começou a bater, foram 20 minutos. Aqui nós temos quase toda a nossa forma cheia. Agora vai ficar só esse pedacinho de vídeo curtinho aqui, que a gente só vai mostrar um pouquinho de material feito lá no fundo da máquina e já vamos fechar a tampa e já vamos bombear. Foi uma saca de cimento aí só para a gente concluir o enchimento de toda a forma. Aqui eu já tirei a mangueira lá de cima. Aqui nós estamos ligando, manejando o registro lá para não ir muita pressão, para o material ir devagarzinho, para a gente conseguir não sujar tudo ali. Então, porque se ligar e injetar toda a pressão, vai sair um jato forte de material e transborda e faz uma bagunça. Então assim a gente consegue controlar
e evita essa sujeirada. E fechou. Era isso aí. Então o nosso teste completo aí, a nossa forma totalmente cheia, máquina a nível do solo, de forma que o operador não tenha que consiga largar o saco de cimento ali numa boa, e a mangueira elevada a 3 metros de altura. Fechou? Valeu, um abração.